Olá pessoal, estamos aqui de novo para o nosso quarto episódio do Performance 4 em 1. Bom, hoje é algo para a gente poder discutir um tema muito relevante que vocês vão gostar. Mas eu queria já agradecer aqui sempre a presença do professor Agnello, nosso hoster, né? Sempre está aqui com a gente. Caio Paladino também aqui à minha direita. Dr. Cristiano Paiva, nosso convidado. Vamos já fazer várias perguntas. Com certeza. Mas antes de qualquer coisa, Caio, qual é o tema de hoje? O nosso tema de hoje é saúde do homem e os desafios da modernidade. Rapaz, agora... O negócio tá bom hoje, hein? Hoje tá pegado. Hoje a coisa vai ser... Mas e aí, Agnello? Dá aquele recado inicial aí pro nosso público. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso podcast, ao nosso quarto episódio. E hoje o nosso convidado é uma pessoa ilustríssima, uma pessoa extremamente especial. Fez o prefácio do livro do Dr. Everton Bezerra, esse livro que vocês estão vendo aqui. E você que está nos acompanhando, não esquece, já se inscreve no canal, dá uma curtida aí, comenta, né? Isso ajuda a gente a crescer, entregar mais materiais para você, mais conteúdos para você. E, obviamente, compartilha também. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante e curioso, principalmente para você que é um homem casado, tá chegando ali próximo dos 40, já sou sub-40. Então, hoje... Sub-40. Sub-40. Eu tô com 37. Ah, é sub-40. Sub-40. Né? A partir dos 35, a bola já começa a murchar. Então, hoje você não pode perder, viu? Mas já tem recomendação já? Rapaz, eu recebi uma recomendação, mas eu vou deixar em off por enquanto, né? Porque vai que gosta. Rapaz, antes que o Agnello me pule, deixa eu fazer logo agradecimento aqui aos patrocinadores, né? A gente Lógico, pede. Pessoal, vai passar. Então, agradecer aqui ao Instituto de Fisiologia do Exercício do Amazonas, ao Instituto Extremos e o patrocinador, apoiador do episódio de hoje, o consultório, espaço Dr. Cristiano Paiva, que está aqui nos apoiando. Quero agradecer realmente. E olha, para a gente começar, eu vou falar um pouco do nosso convidado, o Dr. Cristiano Paiva. Sem dúvida, hoje é um dos maiores especialistas de urologia do Brasil, que a gente está tendo a honra de ter aqui. O currículo do homem é grande, meu amigo. E assim, vou tentar resumir, tá? Já foi um resumo que eu comecei. Ó. Vamos deixar o link na descrição. Depois o resto eu deixo. Doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Membro do grupo de Urologia, disciplina da Urologia da Unifesp. Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Também da Sociedade Brasileira de Cirurgia, Laparoscopia e Robótica, supervisor do programa de residência da urologia da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, e membro da Associação Americana de Urologia e da Associação Europeia de Urologia. Doutor Cristiano, seja bem-vindo, quero aqui dar realmente nossos agradecimentos, passar para você dar o seu primeiro oi aí para os nossos ouvintes. Primeiramente, queria agradecer os três pelo convite. Eu acho que hoje nós vamos falar, talvez, de um dos temas modernos e mais relevantes da medicina do envelhecimento masculino, que a gente vai tratar de assuntos como reposição hormonal, performance, sarcopenia, né, Everton? Perfeito. Entendeu? Falar também de osteopenia, né, Caio? Que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses dois componentes essenciais para a gente envelhecer bem, né? E também falar, entre outros temas, de uma questão bem moderna, que é o chamado engrossamento ou bioplastia peniana. Perfeito. Isso aí virou uma febre no Brasil inteiro e com certeza vocês já devem estar com um repertório de perguntas bem afiado aí para a gente tirar todas as dúvidas. Só para o pessoal entender, é para aumentar e engrossar o amigão. Exatamente. Só para o pessoal ficar ali, né, já para ficar bem ali no negócio. Mas ó, eu quero aqui iniciar aqui com um depoimento. O Cristiano é meu médico, né? Então assim... Tenho três respostas que vão perguntar sim, não e não. Agora a pergunta tu fica na tua cabeça. Eu elaborei já na pergunta, né? Então assim, mas eu quero trazer um depoimento particular, porque o Cristiano, eu tenho visitado vários médicos de outras especialidades, mas quem teve a oportunidade de ir lá no espaço do Dr. Cristiano é o único médico que tem lá na parede de entrada a missão, a visão e os valores que ele adota dentro dos procedimentos de atendimento, e isso aí para mim é bem relevante.
E, pô, ele é médico do meu pai há mais tempo do que o meu, então, assim, a gente teve realmente um entrelaçamento de amizade ao longo desse tempo. Ele mesmo falou, depois a gente fala um pouco mais, fez ali o prefácio do meu último livro. Mas é tão diferenciado o Cristiano que eu tenho aqui uma causa para contar e a gente já entrar no negócio aí. Ele, no dia que eu estava chegando, tinha uma consulta marcada, e aí me ligaram, a secretária dele ligou, seu Everton, o senhor já está vindo? Aí eu disse, tô próximo aqui do consultório. Aí ela disse, o senhor tem problema de a gente remarcar ou o senhor pode esperar 1 hora, porque teve um paciente que ali tomou muito tempo, o doutor Cristiano e tal. Eu estava com um compromisso um pouco apertado depois. Eu disse, não, eu prefiro remarcar. E aí foi e tal, passou ali uns dias, eu sentei um belo dia com meu pai e com minha mãe para jantar, em família e tal, e falei, rapaz, tu já estava indo lá com o doutor Cristiano, e aí chegou lá e a secretária me ligou, pô, estava com 1 hora atrasado, o Cristiano nunca aconteceu isso. Fiquei pensando, pô, quem que será que aconteceu? Aí o meu pai olhou para mim, era eu que estava lá. Que, rapaz, o papai vai para lá, meu amigo, uma hora de bate-papo. Aí eu falei para ele, olha, 2 coisas eu vou lhe dar a dica. O senhor está proibido de fazer isso, porque tem outras pessoas para lhe atender. E outra, me avise o dia que o senhor for, que eu não marco nesse dia a consulta, marco no outro. Mas é isso. Mas vamos começar agora o bate-papo. Era só para causar assim, porque acho que essa proximidade que o médico tem que ter com o paciente é algo imprescindível. E o Cristiano faz isso muito bem. E aí eu já queria largar assim a primeira. Cristiano, por que os homens têm dificuldade de entender que a mulher, ela começa lá com o pediatra, aos 14, 15 anos, depois da menarca, ela já vai lá com o ginecologista, isso, e ela segue com o ginecologista a vida toda. Isso. Por que o homem tem a dificuldade de fazer isso? Porque ele vai um dia para o pediatra também. Vai. E depois ele não continua e só vai talvez procurar um urologista, um médico que vai dar atenção quando surge o problema. Exatamente. O que tu tem da tua entrada aí? Na verdade, assim, depende da criação, né? Perfeito. Então, os modelos das gerações anteriores, e aí eu me incluo nessa geração, década de 80, até meados da década de 90, é assim, nós somos criados para não ter problema. Então, quem pode ter problema é a mulher, o homem não pode ter. É a teoria do super-homem, né? Perfeito. Não adoece, não tem problema, então, moral da história, teve alta do pediatra e nós vamos ter um gap. Se não acontecer nada, com 40 anos... ele vai lembrar que ele tem próstata e aí ele vai me procurar. Mas se der algum problema, só se for urgência. Aí é cálculo, é uma prostatite, é uma infecção urinária, entendeu? Moral da história, é uma cólica nefrética que pode acontecer. E eu falo que só sabe quem é cólica nefrética quem teve uma. Então eu, graças a Deus, nunca tive, mas é uma das coisas que eu mais faço, que é tratar isso aí, né? E o que seria essa cólica nefrética? Isso, é quando o cálculo sai do rim e fica obstruindo o canal de saída da urina, chamado de ureter. Meu amigo, é uma tragédia. Imagina. É considerado uma das 5 piores dores que o ser humano pode experimentar. É comparável à dor do parto. Agora vocês imaginam, né? Então essa eu também fora. não sei também qual é, mas não. a gente não sabe, né? Nem quero. Essa e nem do parto. Agora, uma coisa interessante, viu, Everton, Caio, Agnello, é assim, ó, não é à toa, né, que com essa mentalidade, segundo os censos modernos, né, a mulher, ela vive no Brasil 7 anos a mais do que o homem. Perfeito. Entendeu? Então, o que é isso aí? É mais visita ao médico, é reconhecimento precoce das patologias. Aí entram as causas cardiovasculares. Aí é diabetes, hipertensão, obesidade, sobrepeso. Então, elas se cuidam mais do que a gente. Então, isso aí faz com que realmente elas ainda estejam na nossa frente. E pegando já aqui, para logo depois jogar na mesa, mulher pode ir consultar com o urologista, Cristiano? Hoje em dia eu tenho até essa estatística do consultório, que mais ou menos é um reflexo no Brasil e no mundo, né? 80% do público do urologista, ele é masculino. E 20% é feminino. Ah, Cristiano, mas o que a mulher vai fazer no urologista? Aí ela vai tratar um cálculo, uma pedra no rim, uma infecção urinária que ela vai no ginecologista. Ele não conduz de forma muitas vezes adequada e pede um reforço da gente, da urologia. É aquela mulher que teve vários partos normais ou retirou o útero e ficou com incontinência urinária. Tem que usar fralda, forro, isso aí atrapalha muito a qualidade de vida da mulher. Então são as principais causas, né, de busca pelas mulheres do urologista.
Interessante. E já entrando aqui num tema, né, que eu acredito que seja muito relevante lá no seu consultório, né? Eu vi que hoje a medicina ela vem avançando muito, né, relacionado à urologia para a melhora da saúde do homem em específico ali. E nesse aspecto, doutor, o que teve aí de melhoria na tecnologia para um tratamento, prevenção ou até procedimento? Então, por exemplo, assim, a impotência sexual, que é algo ainda muito... Isso. É o que você falou ainda agora. O paciente, ele tem, mas ele não quer assumir que tem. Isso. Né? E muitas vezes ele vai numa consulta por algum outro motivo, ou então a esposa dele acusa e aí ele vai. Isso. Conte um pouco aí pra gente sobre o que a tecnologia... Qual foi o avanço da tecnologia na medicina voltada assim para a área da urologia na saúde do homem? Isso. O Everton, ele é um paciente Ih, já do vai espaço. parar com Não isso, né? que ele tenha problema de potência, mas onde eu vou querer chegar, Eu- e o Everton olha- vai dar o depoimento dele. Será que a resposta é sim? Não e não? Ei, O Everton aí matou. Mas vamos usar você como É. exemplo. Tá bom, que tá bem. mas vamos lá. Tá tratado, É o- já tá curado. É assim, ó. Antes dos 40, com 35 anos, como é que é? Sub-40, né? Sub-40. Sub-40. Vamos lá, com 35 Escreveu um anos, negócio sobre isso. eu utilizo uma rotina já bem pré-definida, né, ajustada para a idade, de uma bateria de exames. Pronto, mas quando ele passa dos 40 anos, realmente, essa rotina ela fica bem mais extensa. Eu vou citar o Everton, que ele sabe disso. Sei lá, são 70 exames de sangue, incluindo tudo que você possa imaginar. Se for imprimir, dá 50 páginas. Exatamente. E faço todo um check-up cardiológico, entendeu? Eu tenho um exame que vocês com certeza adoram, que eu adoro também, bioimpedância. Então, assim, se você mostrar uma bioimpedância para o urologista, são poucos que vão saber o que está acontecendo. Entender, né? Exatamente, que é a rotina de vocês, né? Então, assim, são coisas que hoje o urologista moderno, bem informado, que realmente quer entregar para o paciente o que ele busca, então é assim que tem que fazer. Pronto. Mas aí quando eu abro esse leque, eu dou oportunidade muitas vezes para discutir com o paciente algo que muitas vezes ele não fala. Por exemplo, chego lá, abro, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Sua testosterona está 200. Me conte aí como é que você tá, como é que tá a sua libido, porque assim, eu te perguntei na primeira consulta, mas eu vi que você ficou tranquilo. Tá tranquilo mesmo ou tá tendo alguma coisa? Doutor, ainda bem que o senhor me perguntou. Ó, lá em casa o negócio não tá fácil. Eu chego em casa cansado, entendeu? Não tenho disposição para brincar com meus filhos, entendeu? Quando eu chego lá, eu já chego destruído. Então eu chego, como alguma coisa, fico na frente da televisão, logo eu tô dormindo, entendeu? A minha esposa me procura. Eu não tenho ânimo e nem desejo, entendeu? Isso aí realmente está muito ruim. Sem contar que no trabalho eu estou muito irritado, entendeu? Não tenho paciência para discutir. Coisas pequenas do meu dia a dia se tornam grandes. Aí você começa a bater um papo mais... Isso tem se tornado cada vez pior, doutor? Ou Tem vem amenizando? cada vez pior. Não, cada vez pior. As cobranças, né? no Cobrança, dia a dia. é rapidez. Hoje em dia, vou dar um exemplo muito simples, que com certeza vocês passam por isso. Por exemplo, hoje o WhatsApp é fantástico, né? Mas não responde o seu cliente ou o seu paciente para você ver, não. Meu irmão, quando ele vê que você visualizou, E não- que ficou azulzinho, não dá um minuto, ele falou assim, você viu o WhatsApp, mas por que você não me respondeu? Não sei se vocês já responderam. Porque às vezes, se vocês tiveram alguma mensagem tipo, eu tenho. Eu felizmente nunca tive, não. Entendeu? Mas imagina qual é o estresse da galera. Exatamente, entendeu? Então, assim, mas aonde eu quero chegar com isso? A cobrança, ela é muito intensa. O imediatismo, né? Exatamente, é o imediatismo. Então, hoje, nós somos bombardeados por isso aí o tempo inteiro. Vou dar outro exemplo do Agnello. Você quer outro local onde você se estressa, que é o trânsito? Meu irmão, muitas vezes você sai de casa com aquela energia lá em cima, top e tal. Pronto, aí o cara te corta, o cara quase bate no seu carro, ainda te xinga. Não é assim? É. Ou é aquele azulzinho que tá querendo cumprir a meta dele que te dá logo uma canetada. Então, assim, são coisas que realmente vão minando o seu dia. E eu falo o seguinte, além disso tudo, o cara chega em casa e o sono dele não é legal. Então, nós que entendemos de fisiologia, a gente sabe, se o cara não dorme direito, Já era. os hormônios dele que vão ser produzidos nesse período vão estar Muitas vezes não lá come embaixo. direito também, né? Exatamente. Tanto é que hoje, na minha consulta e tal, quando eu vejo que o cara está muito cansado, está assim, muito para baixo, eu pergunto, meu amigo, você está dormindo bem?
Como é que está a qualidade do seu sono? Entendeu? Então, tudo isso aí a gente discute. Pronto, mas aí o cara me deu abertura para eu perguntar com o negócio de potência e tal. Pronto, muitas vezes não tá legal. Pronto, você vai começar todo um trabalho. É aquele cara que está com sobrepeso, sedentário. Pronto, aí você fala assim, minha amiga, é o seguinte, nós vamos ter que ir para uma academia. Aí, antes dele falar assim, doutor, mas eu não tenho energia. Calma, nós vamos corrigir sua testosterona. Nós vamos dar uma melhorada na sua dieta. Dá para melhorar? Dá, doutor, dá para melhorar. Então, aí nós vamos ganhar mais isso aí. Pronto. Feito isso, nós vamos entrar também com aquela tadalafila de 5 miligramas. Eu ainda brinco e falo assim, que é nossa amiga. Aí eu ainda brinco e falo assim, é nosso porque eu também tomo. Moral da história, você vai jogando algumas coisas de uma forma assim, muito tranquila, para a pessoa ver que realmente aquilo é mais comum do que ele imagina. Porque qual que é o grande problema? Nós não, porque a gente é muito esclarecido, é da área de saúde. Mas para aquela pessoa que não é da área, ele pensa que aquilo só está acontecendo com ele. Por quê? Numa roda de amigo, eu brinco e falo o seguinte, falo assim, meu amigo, o que mais tem é nego mentiroso. É aquele cara que não falha, que chega em casa, ele dá 1 a 2, e a gente sabe que isso não existe, né? Ainda mais para quem trabalha muito. Entendeu? O cara chegando lá e comparecendo bacana. Entendeu? Uma vezinha bem feitinha. Entendeu? Depois, tá ótimo, meu irmão. Depois eu vou pedir esse corte que eu quero enviar para algumas pessoas em particular. Mas não é? Que não é só 2 não, de que é 5. Eu já ia... Mas aí, olha aí, eu tô lhe falando. Deixa eu velho. pegar só para fazer um gancho. Eu já ia perguntar aqui. Durante quanto tempo? É 5 você tá lá, tentativas lá, e uma decisão. Duas coisas, Cristiano. Assim, por exemplo, hoje, quando o indivíduo está com o estresse aumentado, o que normalmente tu tem conduzido para tentar controlar esse estresse, além de, claro, melhorar a alimentação, a questão da parte do exercício físico. Isso. Mas como é que tu tem contornado isso? É. Tem algum, assim, o estresse está muito elevado, o sono está muito ruim, tem alguma coisa que faz isso de imediato? Tem. Vamos lá. Existe hoje um questionário chamado questionário de andropausa. Então, falando de uma forma muito, muito didática, né? Perfeito. Então, esse questionário ele foi criado nos Estados Unidos, em Boston. Foi feito um estudo com mais de 20 mil homens. E aí eles mapearam aqueles que tinham testosterona abaixo de 300. E aí eles mapearam quais são os 17 sintomas mais comuns que esses pacientes eles tinham. Aí tinha tudo, tinha impotência, tinha dor articular, dor muscular, problema para dormir e também tinha sintomas relacionados à depressão e ansiedade. Aí, qual dessas perguntas, que era uma pergunta que era muito interessante, ele falava assim, você se considera hoje na melhor fase da sua vida ou não? Você já está pensando que tudo que você tinha que contribuir, você já fez. Moral da história, ou o cara está aqui em cima ou ele está aqui embaixo. Então, por incrível que pareça, a grande maioria responde que realmente ele está vivendo um momento já de decadência. Pronto. Quando ele responde isso aí, está implícito que ele está ou com um quadro, início de uma depressão, depressivo, né? Ou realmente que ele está com um quadro de ansiedade associado, isso aí é muito ruim. E doutor, quando você olha lá o exame do paciente, lá viu lá uma testosterona de 300, a gente sabe que não é só a testosterona que vai determinar isso, né? Existem alguns outros parâmetros séricos ali que a gente consegue detectar que estão relacionados. Mas, via de regra, viu a testosterona nessa faixa aí de 100, 200 e lança, né, gera essa intimidade com o paciente para extrair o máximo de informações dele, normalmente você extrai essa informação de negatividade, de decadência, ou às vezes acontece de não acontecer? Então, assim, para a gente aprofundar mais um pouquinho, o que eu doso também, que também são marcadores extremamente interessantes. Vamos relembrar mais uma vez da fisiologia. Então, a testosterona a gente sabe que é o nosso hormônio, é o hormônio masculino, é o mais importante, é o que garante a nossa performance, entre outras coisas. Mas existe o cortisol, que é o hormônio do estresse, entendeu? Que esse aí também eu sempre doso. Então, eu vou dar um perfil do paciente que tem um cortisol lá em cima. É aquele empresário ou comerciante, que é aquele indivíduo que é bombardeado de estresse o dia inteiro. Irmão, é cortisol de 25, 30, entendeu? Ou ele já está naquele quadro... O normal seria quanto? O normal seria 12 até 15, Ou né? seja, ele está dobrado. Dobrado. Ou ele já está lá embaixo, que é a chamada falência adrenal, né? Ou fadiga adrenal.
Então os dois casos são muito ruins. A gente sabe disso, a importância do cortisol, né? O glicogênese e assim vai, né? E outro também, que é muito interessante, é a serotonina, Perfeito. que é o hormônio da felicidade. Então, qual que é o pior perfil? É aquele indivíduo que tem um cortisol lá em cima e a serotonina lá embaixo. Então, quando eu vejo isso associado a uma testosterona baixa, esse paciente está depressivo. Esse cara é deprimido, né? E aí, tu falou da tadafila ali, diária, o que seria isso pro pessoal aí que de repente... pô, Teve até uma é polêmica isso? da tadalafila e tal. Você não usa, não? uso. Eu uso todo dia. Eu uso todo santo dia. Mas é bom se eu explicar. recetar- Não, mas eu queria saber se você tá usando mais. É, Tem mas muita gente quer usando saber- como pré-treino, tá? Pois é, Exatamente, interessante. pronto. Aguilera, você tocou num assunto que é top. então. A tadalafila O que hoje... seria e por que o pessoal usa O que isso? que é a pra tadalafila? A tadalafila, ela é vamos dizer, um parente do Viagra, só que ela tem uma diferença. Enquanto o Viagra dura entre 6 a 8 horas, a tadalafila dura 36 horas. E qual foi um raciocínio fantástico? Você pode tê-la com 20 miligramas, que geralmente é utilizada de forma recreativa, né? Quando você vai ter relação sexual, então você usa 20 miligramas. Qual que é o grande problema? Como a dose é alta, o efeito colateral também é alto. Aí o que você vai ter? Turvação visual, sintomas de rinite, ou tipo como se fosse uma gripe, né? Ficar tudo congestionado. Alguns pacientes têm queda de pressão ou aumento de pressão. Aquele rubor facial, né? Que o indivíduo aparenta, aquele rosto muito vermelho e o olho vermelho. A mulherada fala o olho do cão, né? Já sabe logo que o cara tá turbinado. Pronto, mas aí qual foi a grande sacada de um laboratório Lilly, né? Que foi o primeiro que foi o pioneiro. Pronto, ele pegou essa dose alta e fracionou em 5. Só que dado diariamente. Então esse estudo foi fantástico. E aí ele mostrou que os benefícios eram os mesmos, Sem o efeito colateral. sem o efeito colateral, e aí vai a maior. Depois desse trabalho ele foi desmembrado, e aí observou-se que o indivíduo que tomava a tadalafila de 5 miligramas urinava melhor, que melhora o fluxo urinário, através do mecanismo do óxido nítrico. Lá na próstata, ele age abrindo, dilatando a uretra, facilitando o fluxo. Para nós que gostamos de treinar, como ele também aumenta o fluxo muscular, você tem melhora de desempenho, sem contar que você fica mais vascularizado, entendeu? E eu falo que é o seguinte, de quebra, oxigena melhor, o pênis, né, melhor, o indivíduo ainda tem uma potência top. Então, isso aí hoje é o que a gente usa no consultório e é muito importante. E qual é o principal marcador disso? Eu falo o seguinte, a saúde do homem, principalmente depois dos 35, 40 anos, é você acordar com o chamado tesão do mijo. É acordar com o pênis ereto todo santo dia. Doutor, mas pode ser dia sim, dia não? Negativo, tem que ser todo dia. Então, isso é um marcador de saúde. Então, para quem estiver nos ouvindo, né, Everton? Com certeza. Se você não está acordando Desse com o pênis jeito, ereto Com todo amigão, dia, com amigão chamando. bacana, entendeu? Então, tá errado. Então, realmente tem que procurar um cuidado. Neurologista para poder verificar. Exatamente, para ver o que está acontecendo. Se é só problema relacionado à testosterona, ou aquele paciente que é hipertenso, que usa o beta-bloqueador, Perfeito. entendeu? O beta-bloqueador pega a potência do cara e joga lá para baixo. Muitas vezes o cara estava hipertenso, mas amassando direitinho, né? Uhum. Pronto, aí ele começa a tomar o beta-bloqueador, vai lá para baixo. E aí vão comigo. Então, quando o indivíduo chega lá tomando esse beta-bloqueador, propanolol talvez seja o mais comum, né? Ele nota que está diminuindo a potência. Então, a primeira coisa que eu faço é ligar para o cardiologista, falar, meu amigo, tudo bem? Eu estou atendendo um paciente seu e está acontecendo isso, isso e isso. Tem como a gente substituir essa medicação? Quando tem, ele fala, Cristiano, deixa comigo que eu vou substituir. E quando substitui, já melhora. Perfeito. E aí também ele já começa a tomar a tadalafila de 5, que vai tudo melhorando. E doutor, tem faixa etária de idade? Eu sei que deve existir, né, uma recomendação. Isso é uma alta pergunta. Por uma... Não é nem isso, porque o cara usa para treinar hoje em dia, né? Mas assim, sim, entendi, o pra uso, treinar, ele entendi. é prolongado, tem Hoje- algum malefício, tem critério de faixa etária de idade, a partir de... Na verdade, essa medicação, teoricamente, ela foi desenvolvida para indivíduos com mais de 40 anos. Só que a gente nota, principalmente que depois que saiu publicação melhorando a parte de performance, jovens utilizando. Lógico, os jovens utilizando com o objetivo de melhorar a massa muscular, massa magra, etc. Na farmácia, isso. Não, virou uma febre. Entendi agora. Hoje talvez seja uma das drogas mais vendidas atualmente no mundo inteiro
devido a isso aí. Mas se você me perguntar categoricamente qual que é a principal finalidade, é depois dos 40. Perfeito. Ah, eu posso usar antes? Pode, mas desde que você tenha um acompanhamento médico. Perfeito. Não de forma aleatória. Teve estudo até relacionando o uso da tadalafila com emagrecimento. Sujeitos que Exatamente, usaram, mas que tem. não usaram, É isso treinaram, emagreceram mais com Isso. tadala. Mas ó, eu queria trazer aqui para a mesa um assunto que é sempre muito polêmico quando a gente fala na questão da saúde do homem, que é a reposição hormonal. Então eu tenho aqui na minha frente, na área da educação física aqui no Amazonas, um dos maiores especialistas na parte hormonal Então que nós temos. manda, Então, Guinello. a Guinela agora vai fazer aquela super pergunta pro Dr. Cristiano. Doutor, hoje a gente nota que cada vez mais cedo as pessoas estão fazendo uso dessa testosterona, muitas vezes sem a devida recomendação, e ficam hipogonádicas muito cedo. Isso. Como é que é essa relação lá no seu consultório? Estão lhe procurando muito para isso? Se a gente pegar hoje para analisar ali, hoje a gente tem uma classe que a gente chama de homens modernos, né? Esses homens modernos têm se cuidado mais, têm procurado mais em relação a isso. Muitas pessoas acabam, às vezes, fazendo uso do hormônio sem a devida orientação, e aí você vai ver, quando tá hipogonádico. Isso. E tá pior do que quando começou a fazer O cara uso. chega pra ele resolver o pepino. Resolveu Exatamente. o pepino. Então vamos lá, sua pergunta é excelente. Então, só para vocês terem uma noção, a andropausa, há 20 anos atrás, ela começava a se instalar com 50 anos. Após isso aí, a cada 5 décadas, isso aí foi retrocedendo. Então era 50, aí depois era 40, e hoje aos 35 anos, o indivíduo já inicia os sintomas de andropausa. E o pilar disso aí tudo é a queda de testosterona. Vamos ser bem honestos. Essa geração mais nova, diferente da gente, meu amigo, não gosta de treino físico, não gosta de jogar uma bola, entendeu? Não gosta de mais pipa, né? indoor. Papagaio, né? Não... É mais indoor. Né? Indoor fazendo o quê? Tablet, videogame, entendeu? Então a gente sabe, assim, de forma muito objetiva na parte de fisiologia, quanto mais musculatura você constrói, teoricamente, maior seus níveis de testosterona. Entre outras coisas, entre GH, etc e tal, né? E dos receptores androgênicos também. Também. Né? Então, o que vai acontecendo? Esse indivíduo, que além de tudo, ainda tem uma dieta que não é adequada, é aquele fast food, muito refrigerante, né? Muita massa, muito produto industrializado. Perfeito. E aí, tudo isso aí vai contribuindo de forma, assim, muito importante para essa testosterona sempre estar baixa. Vejo Pronto. sempre que come mal, Isso. não se exercita, usa muito estimulador Exatamente. e vira a noite aí que nem bicho, não dorme. Isso. Né? Então, isso aí tudo... Contribui. Então, pronto, chega para mim, Agnello. Pronto, aí chega lá, sei lá, vamos colocar uma coisa aqui. 25 anos, nesse padrão, sobrepeso. A gente nota aquele assim, ó, aquele indivíduo que tem muita gordura visceral, braço e perna fininha. Bem androgênico. Né? Aí chega lá, doutor, eu tô assim, tô assado, tô namorando, mas aí começa muito ansioso, né? Aí entra a questão também da questão da velocidade de cobrança de tudo, né? Aquele estresse da vida moderna. Então vamos lá. Nessa época, impotente, libido baixa, entendeu? Não tem energia. A parte física, assim, bem deteriorada, ruim. Pronto. E a testosterona lá embaixo. Então hoje, para quem trabalha com performance, a gente sabe que a testosterona hoje de performance é de 600 a 1000. Então essa é a faixa do indivíduo para render muito. Ah, mas os guidelines falam entre 350 e 400, certo? Eu falo o seguinte, é a mesma coisa que você quiser fazer, vai querer fazer uma viagem de 1000 quilômetros e você vai só com 1/4 do tanque. Meu irmão, vai dar prego no meio do caminho, entendeu? Vai Boa dar prego, analogia. entendeu? Então, o que vai acontecer? Se você tem uma vida extremamente ativa, é aquela vida que você tem que trabalhar bem, você vai treinar, treino físico, você não pode treinar mais ou menos, tem que treinar bem. Você tem que ter uma vida social, você tem que brincar com seus filhos, tem que dar atenção para sua esposa. Só aí já são 5 coisas que o indivíduo tem que fazer no dia. Sem encontrar a parte espiritual, que hoje em dia é o que dá equilíbrio pra gente, né? Então, pra gente que tenta fazer de forma profissional, dentro do nosso segmento, algo que realmente tenha relevância,
A gente nunca pode deixar de lado a parte espiritual. Então são 6 pilares que a gente vai ter que tocar. Com 400 de testosterona, não vai tocar. Perfeito. Entendeu? Com 200, então, aí que não vai mesmo. E aí, qual que é a grande questão, Agnello? Aí eu pergunto, fala assim, você vai querer ter filhos agora? Não, doutor, eu não tenho intenção de ter filho agora, etc. Pois é, eu falei assim, eu preciso de uma janela de 1 ano. Porque do jeito que você está, eu preciso trabalhar você 1 ano, não tem milagre. Então, nós temos 1 ano para fazer um projeto, você vai ter que voltar comigo de 3 em 3 meses. Aí entra o que a gente estava discutindo, de uma bioimpedância de controle, para ver como é que está a evolução. É de um educador físico, que vai ter que estar do meu lado, entendeu? Então, uma nutricionista ou uma nutróloga, moral da história, você tenta fazer um 360 no paciente, vendo o paciente como um todo, para que realmente a gente possa atender as expectativas. Pronto, comecei a fazer isso aí. Pronto, mas aí, ou o indivíduo não tem tempo, ou ele achou muito oneroso, que pode acontecer. Pronto, aí ele vai para o lado que o Agnello falou. Muitas vezes fala, rapaz, não quero saber desse. Eu já peguei mais ou menos o macete. Agora do doutor Cristiano, eu vou tocar isso aqui sozinho. Vou botar o negócio para dentro. Por conta. Exatamente. Pronto, aí ele vai querer baratear o custo da medicação. E aí vai aquele circuito que a gente já conhece, né? Pronto, aí ele chega comigo, sei lá, 6, 7 meses depois. Doutor, tudo bem? Estou de volta. Doutor, é o seguinte, no início eu estava bem demais. Mas agora eu estou pior do que eu estava anteriormente. Pronto, aí você vai, faz toda a dosagem de exame. A testosterona dele, que era 200, tá 80. Porque como bloqueia o eixo, nem o que ele ia produzir antes, ele vai conseguir produzir mais. Tá chorando vendo o trailer. Exatamente. Chorando no trailer. Outra coisa, o eixo de produção totalmente bloqueado, não só de testosterona, mas também da produção de espermatozoide. E aí, muitas vezes, eu peço espermograma 0, não tem um esperma. Não tem um espermatozoide, zero. Zero a conta. Beleza, pronto, você vai ter que fazer um trabalho para resgate desse eixo, resgate do paciente. Pronto, aí, aquilo que a gente poderia fazer bacana em 6 meses, 1 ano, já era. Aí eu vou precisar, para estabilizar tudo de novo, de mais 6 meses. Então, é aquela questão que custa caro. O barato aí está saindo mais caro ainda, não é? Entendeu? Porque cada um de nós que está sentado nessa mesa aqui, a gente se dedicou muito numa área específica de conhecimento, de atuação, e não é à toa que nós estamos aqui tendo um bate-papo de altíssimo nível. Para quê? Para como é que eu posso dar aquela assistência para o nosso paciente ou cliente. Entendeu? É isso que faz a diferença. E tudo isso tem um valor agregado, né? Mas, Cristiano, tu faz assim, eu vou te explicar, para o pessoal entender, né, que as pessoas mais jovens podem ter esse problema de testosterona enraizado ali por vários fatores, mas isso é bem notório no indivíduo que está ali próximo dos 45, 50 anos. E como é que é feita essa parte da reposição do hormônio do ponto de vista médico, né? A gente não está falando do underground, né? Do submundo, que o cara vai ali e compra lá no meio do fornecedor, Lab, no Quintal Lab. Mas como é que dosado? Às vezes nem subdosado às vezes é um negócio que ele tá colocando para dentro, ele acha que é isso, e é uma coisa que foi colocada, um óleo lá qualquer. Girassol. Exato, é a girassol. Mas como é que funciona isso do ponto de vista médico hoje? Que a gente está falando da questão legal de reposição hormonal e como é que é o melhor procedimento para que isso possa estar sendo ocorrido. Muitas pessoas vão te ouvir aqui, não só da região do Amazonas, como a gente está, mas do Brasil e nem sempre do mundo, e nem sempre vai conseguir vir aqui com você, fazer com você a consulta. Mas como é que eu entendo que o meu urologista está tendo uma conduta adequada comigo sobre essa condição? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, exame. Então a gente precisa dosar essa testosterona. Então a gente tem que dosar a testosterona, as frações da testosterona livre, o SHBG, que é aquela proteína de transporte, que a gente sabe que quanto maior for essa proteína, mais ela segura a testosterona e não libera para o tecido, entendeu? Isso é muito importante. Nós temos que ver também como é que estão os níveis de estradiol, que a gente sabe que tem um processo de aromatização, né? Que muitas vezes faz o indivíduo ter ginecomastia. É aquele indivíduo que a gente está fora de peso, a gente está na praia, que ele está correndo, caminhando, e a gente vê que realmente ele tem 2 seios. Exatamente. E aí, tudo isso aí é importante e a gente avalia através de exame. Pronto, testosterona baixa, o indivíduo tem sintomas de andropausa, eu apliquei o questionário, pronto, nós vamos começar a reposição.
Pronto, hoje a melhor forma de repor, iniciar o tratamento é através de testosterona gel. Por quê? Quando você usa a testosterona gel, ela é de uso diário. Então, se você usa diariamente, moral da história, se você tiver qualquer efeito colateral, o que é efeito colateral? Aumento da pressão, retenção hídrica. Muitas vezes o indivíduo tem uma palpitação, porque acelera o débito e o trabalho cardíaco, a gente sabe disso aí. Tem fenômenos tromboembólicos que também podem acontecer. Moral da história, a testosterona em gel é a que menos dá problema. Perfeito. Pronto, passei essa primeira fase. Doutor, é o seguinte, esse negócio de ficar passando gel todo dia não me dei bem não, tá legal? Eu esqueço e tal. Pronto, aí você pode usar a testosterona injetável. Pronto, a gente sabe que tem as testosteronas de curta duração, Deposteron, Durateston, e tem as de depósito. Aí entra Ormus, Ates, que é um decilato, né, de testosterona. Pronto, aí dura o quê? De 30 a 90 dias. Ah, Cristiano, mas por que de 30 a 90 dias? Porque, por exemplo, o Caio, que treina, que tem uma vida ativa e tal, com uma massa muscular muito intensa, com certeza você vai... exatamente, você vai para 30. Pronto, aí chega aquele senhorzinho com 70 anos, sarcopênico, que está com osteopenia, não tem disposição, pronto, aí você faz. Meu irmão, é 3 meses. Para poder metabolizar aquela testo, entendeu? Metabolizar. Então, e aí, feito esse início de tratamento, lógico, alinhando qual é a forma, qual vai ser o tipo de testosterona, aí pronto, aí você vai monitorizar. Então, no primeiro ano, é imperativo, de 3 em 3 meses, você está monitorizando isso aí. E aí, pessoal, você que está aqui nos acompanhando, gostou do material, não esquece, se inscreve no canal, dá um like, encaminha ali esse link para algum amigo seu que precisa ouvir esse conteúdo. É muito importante que você divida para mais pessoas poderem acessar esse conteúdo fantástico. E calma que a gente ainda não chegou nos pontos ainda, estamos caminhando. Mas eu quero largar aqui uma coisa que é bem comum. A gente falou agora já de saúde, de procedimentos preliminares que devem ser adotados pelo homem, como é que ele deve identificar que ele pode já estar caminhando para um nível de estresse, dormindo mal, não procurando a esposa, não conseguindo energia para brincar com os filhos, não conseguindo ir para a academia, não conseguindo ter ali um hábito espiritual. Então todos são os pilares, o Cristiano fez acho que muito bem essa exposição, mas a gente sabe que o avançar da idade expõe a gente a mais males. E um dos grandes males que a humanidade tem ocorrido há muito tempo, isso é datado lá da época dos egípcios, mas que logo ao longo do tempo a gente começou a identificar um pouco mais, é o câncer. Isso. E a gente sabe que o câncer de próstata hoje tem avançado bastante dentro da sociedade. E como é que tu está hoje tendo essa precipitação de entendimento que o câncer dentro da saúde masculina está tendo esse enraizamento, e como que são os procedimentos que as pessoas podem entender para que ela tenha realmente um melhor tratamento e seja preventivo, que eu acho que é a grande ideia. Isso. Everton, depois que foi criado o Novembro Azul, entendeu? Foi em 2003 na Austrália. Então revolucionou não só o diagnóstico, como a informação sobre câncer de próstata. Porque até então o câncer de próstata, antes disso, lógico que ele existia, só que ele era subnotificado, sub-reconhecido, entendeu? Tinha todo aquele tabu, mas quando foi criado o Novembro Azul, e é interessante a gente destacar isso aí, para tirar aquela questão do toque, entendeu? A marca do Novembro Azul é o bigode. Perfeito. Que é o símbolo da masculinidade, entendeu? Quero fazer uma ressalva aqui que os jogadores de rugby da Austrália, no ano que foi lançado, eles fizeram todo o ano de lançamento, todos eles usavam bigode exatamente para fazer essa representação. E o rugby, como um esporte muito masculino, mostrava que realmente os caras que são aqueles, os brutamontes, estavam engajados no processo, né? Mas então, só fazendo o adendo. Isso aí revolucionou. Só para vocês terem uma noção do impacto disso, no Brasil e no mundo, né? 15% daqueles homens que nunca foram no urologista, eles se sentem motivados a ir e vão no urologista. Então isso aí, lógico, causou o quê? Um diagnóstico cada vez maior de câncer de próstata. Felizmente, localizado. Cristiano, o toque ainda é importante? Ainda é muito importante. Então hoje existe um binômio, que é o toque, que é feito pelo urologista,
Eu falo o seguinte, que o toque ele é importante. O indivíduo só não pode gostar do exame. É por isso Que eu acho que quando o cara chega lá, ele escolhe a música que ele quer, Isso. a posição que ele Até vai a luz, tocar, até a luz, ele tem direito a escolher isso daí. eu dou duas dicas. Ele só não pode escolher o dedo, parece. Uma coisa assim. Eu dou duas dicas. Escolha um médico bonito, você quer um médico bonito, né? Não, Mas tenha certeza que nas próximas 48 horas depois do exame você não tem tentação para ligar para ele. Aí você já fica tranquilo que, você já que fica passou. bloqueado Você por fica 48 sossegado horas. que você não tem nenhuma tendência. É, Se isso exatamente. acontecer. Primeira pergunta, né, que o Everton falou. Sim, já fez? Sim. Gostou? Não. É a terceira. Tem certeza? Mas continuando. Aí, então, toque, muito importante, né? A gente hoje, realmente, a gente tenta, por exemplo, no consultório, eu tento deixar isso aí de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque realmente, por mais que o indivíduo, ele saiba da importância, ele fica com aquele receio, até que ele faz o primeiro exame. Perfeito. Vocês têm ideia de quantos segundos dura o toque ou não? Vocês têm ideia? Eu nunca fiz. É um toque bem feito, são 20 segundos. Dá nem Só que é o tempo, seguinte, assim, 20 quem segundos parece uma hora. Exatamente, é. Então, assim, 20 segundos você faz um excelente exame de próstata. Aí você vai ver a consistência, você vai ver se ela tem alguma dor, né? Quando você toca na próstata, ela é dolorosa, se tem algum nódulo, se ela está aumentada. Moral da história, o toque te dá vários subsídios, né? Para você verificar se aquele caso está tranquilo ou não. Pronto, e a gente vai associar isso ao exame de sangue. E aí, até mais ou menos uns 10 anos atrás, era assim, ó. Se você tiver alteração no toque, se você palpar uma área suspeita, ou você tiver alteração no PSA, que é dosado no sangue, ou nos dois, porque pode acontecer. Sim. Aumenta o PSA e você faz o toque, tem um nódulo. Pronto, você mandava direto para a biópsia. Pronto, o que acontecia muitas vezes? Tirava vários fragmentos da próstata, mas não tiravam de onde precisava. Então dava o quê? Falso negativo. Mesmo estando lá. Mesmo estando lá. Pronto, ele devia ter que repetir a biópsia depois, o que geralmente não era legal. Pronto, aí entra a evolução. Aí foi desenvolvida uma ressonância, chamada de ressonância multiparamétrica da próstata. Então, o que essa ressonância vai fazer? Ela não só vai localizar o nódulo, se caso ele existir, mas ela vai dar uma nota, chamada de PIRADS. Então, quando é PIRADS 3, 4 e 5, nós temos que fazer biópsia. Pronto, só que é diferente você fazer uma biópsia aleatória, E já com uma ideia de onde vai ponto ser. específico, entendeu? Pronto, aí você faz. Pronto, infelizmente o resultado veio positivo para câncer de próstata. Pronto, nesses casos a gente vai discutir duas coisas. Ou a gente vai fazer radioterapia, onde a gente vai queimar a próstata com um nódulo, mas a próstata ainda vai continuar no mesmo local. Ou a gente vai fazer uma cirurgia para tirar toda a próstata junto com o nódulo, tá? Pronto, aí entra dois fantasmas, né? Quando eu tiro a próstata. O nervo da ereção, ele passa aqui do lado da próstata. Então são 3 milímetros na lateral da próstata. Então se na hora que você estiver fazendo a retirada da próstata, você lesar esses nervos, o indivíduo vai ficar impotente. E na ponta da próstata existe um músculo que controla a continência urinária. Mais uma vez, se você não identificar, entendeu? Se você não tiver habilidade, você vai seccionar esse músculo e o indivíduo vai ficar incontinente. Então, ele vai ficar perdendo urina sem controle, ou usando sonda, ou usando fralda. Isso aí acaba com a qualidade de vida dos pacientes. Pronto, essa cirurgia era feita inicialmente aberta, ainda é feita em alguns locais. Pronto, depois nós fomos para a técnica laparoscópica, que é minimamente invasiva, só que extremamente cansativa a cirurgia. Pronto, e hoje, de forma moderna, nós temos a robótica, Perfeito. que ainda não chegou em Manaus, a previsão é chegar Mas esse você ano. opera em São Paulo, né? Exatamente, então o paciente, ele realmente tem indicação de operar. É robótica, que realmente hoje você tem que discutir isso com o paciente. E ele tem condições de custear, então todos eu levo para São Paulo. Por exemplo, há 2 semanas atrás eu levei 2 casos e no final desse mês estou levando mais 2 casos para operar lá. Por exemplo, o caso do seu pai. Seu pai foi cirurgia aberta, entendeu? E ficou top, Perfeito. Graças a Deus. Mamãe que eu digo. Exatamente. Mas só para o pessoal, só para fazer um esclarecimento, pessoal, cirurgia aberta é aquela que você tem ali
um corte na Grande. área ali, na região pubiana. Isso, do umbigo até o pulso. Isso, é aí que você tem uma exposição Isso. por vídeo, que é a segunda técnica que o doutor explicou, é aquela que você coloca alguns pontos só Isso. e você introduz os instrumentos Isso. para o pessoal ficar mais... E a robótica é a mesma ideia, só que controlado, com um nível de controle maior, o que tira o estresse do médico, já Com que é certeza. por vídeo, o médico fica mais atento, ele tem que ter Isso. mais cuidado. Então isso aí é importante para que as pessoas entendam e elas possam tomar a decisão com o médico da melhor forma possível e aquela que está dentro ali das possibilidades. Exatamente. Mas lembrando que o Cristiano colocou algo muito importante. Você consegue ter sucesso nos 3 procedimentos. Basta ter Exatamente. um médico, um cirurgião Bem formado. bem formado. Deixa eu só fazer uma pequena pergunta, uma É, curiosidade. particular, É com amigo. Eu só respondo isso no É, amigo. Eu sei. Na verdade, o que eu vou perguntar é relacionado à hiperplasia prostática benigna. Isso, top. Muita gente que faz uso de hormônio tem ali um aumento da próstata, só que não é ainda não é um caso cancerígeno, Isso. né? Mas assim, como é que faz como é que faz para identificar nesse caso e se tem alguma relação com o nível de testosterona no sangue e já tá muito alto aqui, tem que avaliar essa próstata ou só com PSA mesmo? Como é que consegue? Então vamos lá. Nós vamos falar de uma situação que é protocolo, né? Então todo paciente que eu vou iniciar um protocolo de reposição, eu avalio a próstata. Se o indivíduo tiver menos que 40 anos, só um ultrassom para a gente ver se está tudo bem. E depois dos 40, tem que fazer o toque e o ultrassom e o PSA. Só respondendo a sua pergunta, existe uma teoria, chamada teoria da saturação, de um médico da Harvard chamado de Morgenthaler. Então, ele fala o seguinte, depois de um certo nível de testosterona, seja 200 ou seja 1000, não vai estimular o crescimento da próstata. É chamada teoria da saturação, salvo os indivíduos que geneticamente já carregam uma tendência a ter próstata grande. Moral da história, aí não é a testosterona que está fazendo crescer, não. Ela pode até estar dando um empurrãozinho, mas é a genética da pessoa que tem a tendência a ter próstata grande. Veio já embutido Já no veio código. do chip dele, Aí, o que acontece? Isso aí é muito comum lá no consultório, tá? Tem famílias onde eu já operei praticamente todos os homens, né, com mais de 40 anos. Por quê? É familiar. Da mesma forma que eu tenho famílias, também que eu atendo praticamente todo mundo, que todo mundo é próstata pequena. Só para vocês terem ideia, muitas vezes eu pego um indivíduo de 60 anos, que tem próstata de 20 gramas, lembrando que uma próstata normal vai até 30. E ao mesmo tempo eu pego um de 60 anos com próstata de 200 gramas. Pô, 10 vezes maior. Entendeu? Esse aí possivelmente é um caso cirúrgico, etc. Né? Mas então é só para falar que realmente cada caso é um caso, mas existe uma tendência familiar. e aí só para fazer assim, eu acho que a dúvida é, tirei a próstata, o que acontece? O que a próstata faz de função que sem ela poderia Essa mudar? pergunta é boa. Vamos lá. Quando a gente está na idade reprodutiva, então a próstata é super importante, tá? Então, o espermatozoide é produzido no testículo, ele vai passar pelo ducto deferente, ele vai ficar armazenado na vesícula seminal, e quando a gente fala, agora vai, pronto, ele é banhado pelo líquido prostático, que vai fazer em volta desse espermatozoide como se fosse uma blindagem. Pronto, aí ele vai, vupt, cai dentro da vagina, um meio extremamente ácido. Então assim, se eu não tiver esse mecanismo de proteção, o que vai acontecer com o espermatozoide? Vai morrer. Então ele não vai fecundar. Então, é aquela história, até os 40 anos, para quem assim quer ter filho e tal, então a próstata é fundamental. Caio. Dá para fazer de outra forma, tipo assim, uma biópsia do testículo? Com certeza dá. Mas aí é o quê? É um procedimento assistido, né? Perfeito. Mas normalmente, natural, é assim que funciona. Beleza. E depois dos 40, o que vai acontecer com a próstata? Vai dar problema. Ou ela vai crescer de forma benigna, que é a hiperplasia, ou câncer de próstata. Então essa é a bronca. E é por isso que depois dos 40, se a próstata pudesse sumir, ia ser o ideal. Faltou esse detalhe. Se ela puder, aquele negócio da apoptose. Exatamente. Podia ser um negócio assim.
com o tratamento da hiperplasia prostática benigna, ela regride de tamanho? Regride. É assim, ó, vamos lá. Existem formas da gente regredir. Medicamentosa, e vai envolver 2 medicações muito comuns, né? Que inclusive é usado para o tratamento da calvície, que é a finasterida ou dutasterida. Na TDHT, né? Exatamente. Que é a testosterona, a conversão, né? E aí, vai ter um problema. 20% dos pacientes que usam as medicações, eles têm uma tendência a ter queda de libido e queda de potência. Tanto é que muitos pacientes que vão comigo fizeram implante de cabelo, eles estão fazendo tratamento. Finasterida o pessoal usa Aí para exatamente. cabelo. Aí o que acontece? Muitas vezes, ele está no meio do tratamento tentando levar o negócio dos 2 jeitos, né? Quando ele nota que ele está tendo mais problema pela impotência do que pelo cabelo, ele chuta o pau da barraca. Doutor, é com o senhor. Já percebeu que eu o cabelo, assim, Mas é verdade. Assim como a alfa redutase está aqui, Moral da história. Nessa hora aí o cara vai noite, pelo estilo de macho. O cara vai garantir a potência dele. Se o cabelo acompanhar, beleza, senão já era. Usa boné. Exatamente. O pessoal vai gostar de o negócio, o amigão funcionando e dinheiro no bolso. Pra poder gastar. Bem, mas aí falando de outros mecanismos, né, de redução da próstata. Existem 2 técnicas hoje. Depois, se vocês quiserem até dar uma lida, é legal. Chama Rezum ou Rezum, que é utilizado. Você passa um catéter pela uretra. Aí você chega dentro da próstata e você injeta uma substância como se fosse uma radiofrequência. Na verdade é uma energia, né? E com isso a próstata diminui de tamanho. Então chama Rezum ou Rezum. Isso foi desenvolvido nos Estados Unidos e está sendo uma febre. Isso é um tratamento de uma sessão? Uma sessão. A duração é em torno de 3 a 5 anos. Existe a embolização da próstata. Tem vários pacientes meus que fizeram. Você passa um catéter como se fosse fazer um cateterismo cardíaco, só que ele vai cateterizar a artéria que nutre a próstata. E com isso, o que vai acontecer? Você vai diminuir o tamanho, quer dizer, o sangue não vai chegar, a próstata vai fazer o quê? Diminuir. E com isso aí o indivíduo melhora significativamente a questão da obstrução, né, e do tamanho da próstata. Vantagem, tá? Diferente da raspagem, que também diminui o volume da próstata, a questão da ejaculação. Então, o que mais dá problema em relação aos indivíduos com hiperplasia prostática benigna? É você ter distúrbio ejaculatório. Então, você não tem mais fluxo ou jato de sêmen. Você vai ejacular para dentro da bexiga. Só para vocês terem uma ideia, eu já peguei vários pacientes que foram operados por outros colegas, que pelo corre-corre e tal, daquela consulta mais rápida, não discutem isso. Meu amigo, o cara fica infeliz. Porque para alguns, o fato de você ter o orgasmo está associado intimamente à questão da ejaculação. Então, quando o indivíduo não vê o jato, ele fala, rapaz, o que está acontecendo? Eu não estou tendo orgasmo. Pronto. A máquina não está não funcionando. só, né, Aí é a cabeça. Mas a mulher também, se ela vê que o cara não concluiu, ela já começa a achar que tem alguma coisa errada com ela. Fora de casa. Tem uma coisa Tá pegando aí. alguém, Fora tal. de casa. Mas, ô Cristiano, falando nisso, a gente acha que está chegando já mais pro final, vamos deixando... Já tá entrando no assunto principal, aquele né? assunto principal que o Agnello comentou, Eu já todo mundo estava querendo ansioso aqui. já querendo saber, né? Rapaz, não vai chegar não. Conta nisso. um pouco pra gente sobre essa questão da harmonização peniana, que o pessoal agora está bem curioso, é um tema novo. Tu falou que foi discutido aí no último Congresso Americano de Urologia. Isso mesmo. E aí, Foi o pioneiro, né? Exatamente, que você é o pioneiro aqui na região. Mas assim, qual é o procedimento, o que a gente tem hoje de informação para as pessoas entenderem que é um procedimento seguro, que é um procedimento que realmente é eficaz, que eu acho que é o grande ponto, né, das pessoas pensarem e decidirem fazer. Hoje em dia, eu brinco e falo o seguinte, o homem tem muito pouca coisa para melhorar. Lógico, a gente pode melhorar a parte física, etc. Mas a parte estética, diferente das mulheres que podem colocar prótese de silicone, né? Na região mama, glúteo, panturrilha, moral da história, aí vai, né? O homem não, ele tem pouco o que melhorar. E para o homem, próstata é até tabu. Exatamente. E como hoje o que dá direcionamento, autoestima, entendeu? É nosso órgão genital, o pênis. Então é o seguinte, essa técnica ela veio para realmente, não para nós 4 aqui, lógico, né? Mas para alguns homens
devolver a autoestima Aí e a segurança. Sei, né, que o já tava ali. Aí o cara fica bugado, né? Fica assim, Ela tá né? querendo o teu telefone. Aí fica pra naquela aí. consulta. Não para nós quatro, né? Eu vou nem confirmar. Já, Pô, até lá no banheiro dá uma conferida. eu não vou nem confirmar porque tem 5 pessoas aqui. Pô, até o Adson tá vindo. Nosso diretor hoje tá ali olhando e pensando. Mas Mas aí, aí- Chico, como é que hoje tem sido esse Não, e aí é o seguinte, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, isso é estatístico, tá? 90% dos homens, isso é uma pesquisa britânica, tá? Que também foi, como se diz, reproduzida em vários outros países, inclusive no Brasil. 90% dos homens, se pudessem, queria o pênis ou um pouco mais grosso ou um pouco mais longo. Ou as duas coisas, seria o ideal, né? O cara nunca vai diminuir, né? 90%. Pronto. Só que hoje, assim, existe uma taxa, que é em média, tá? 10% daqueles indivíduos que realmente têm os pênis menores e muitas vezes mais finos. Micropênis, né? É o micropênis. E aí, o que nós vamos lembrar também? Quando a gente vai ter uma relação e a gente vai querer o quê? Estimular o ponto G da mulher, nós temos que lembrar da anatomia que o ponto G da mulher é aqui a entrada da vagina, mais ou menos 5 centímetros para dentro da vagina, vai estar aqui fazendo a volta completa da vagina, os receptores, chamados receptores G, né? Do orgasmo feminino. Moral da história. Hoje, por que a bioplastia ela ganhou muita força? Porque não adianta o indivíduo ter um pênis longo, mais fino. Por quê? Porque não vai estimular os receptores. Sim. Então, o segredo hoje é o indivíduo ter um pênis mais grosso. E é interessante que muitas vezes, quando você faz o procedimento de bioplastia, pelo peso do ácido, porque vocês vão concordar comigo, não é o pênis duro que impressiona. O que impressiona é o pênis mole. Vou dar um exemplo nosso aqui. Academia. Não é não que a gente fica olhando para o pênis do indivíduo. Mas muitas vezes passa um cara que o indivíduo parece um jumento. Até inibe do cara tomar banho. Puta que pariu, o cara olha e fala. Não é não? O jumento logo é a toalha. Vou tomar banho de cueca. Pois é, só que aí tem aquela grande sacada que é interessante. Vai passar, meu amigão? Não, Mas aí o que é interessante? Muitas vezes o indivíduo que já flácido, ele já tem um pênis grande, quando ele tem a rigidez, praticamente não aumenta. Perfeito. Então é aquilo ali que vai subir, beleza. Muitas vezes E é a o gravidade contrário. não ajuda. Não ajuda. E aí muitas vezes o indivíduo tem um pênis flácido pequeno, mas quando o bicho ganha sangue, se irrita, o bicho fica uma bala, né? Exatamente. Então isso é muito relativo. Porém, muitos homens ficam incomodados. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu atendi uma vez um paciente, chegou comigo assim, um senhor bem apessoado e tal, muito educado. Aí sentou, diga, meu amigo, veio fazer seu check-up? Doutor, não, na verdade eu vim tirar uma dúvida com o senhor. Eu falei, diga, mas pode falar. Doutor, eu tenho um complexo comigo. Eu acho que o meu pênis é pequeno. Aí conversa vai, conversa vem, pronto, você vai ter que fazer as medidas. Porque tudo isso é medido hoje, né? Tanto a circunferência... Antropometria do pênis. pênis. Do pênis, isso mesmo. Então aí você vai fazer as medidas e vai comparar com a média do brasileiro. Que é qual? A média do brasileiro hoje é o seguinte, um pênis flácido, ele tem que ter uma circunferência de 9, flácido, né? E quando ele engrossa, pelo menos 11. Centímetros, né, pessoal? Centímetros. Então, todo mundo pegar a já fitinha pega em casa. aquela fita da esposa, né? Vai dar um minuto aqui para vocês olharem rapidamente. E quando ele está, como se diz, o comprimento, quando ele está flácido, também 9, o mínimo. E quando ele endurece, pelo menos 14. Tá? Ufa! Entendeu? Então, beleza. Então, pra quem já mediu, já tá sabendo. Vai dizer que tu não Ele diz assim, pô, não lembro mais que eu era moleque. De lá pra cá já deve ter crescido muito. Nunca pegou na palma da mão, olha aqui, aí, né? vai até aqui. Tá. Mas aí, beleza. Dei a bata pra ele, foi lá, colocou. Meu amigo, quando esse cara voltou, e eu fui examinar, o meu amigo, o cara tinha um pênis, sei lá, vou chutar aqui, uns 16 centímetros fácil. Tava reclamando de barriga cheia. Não, aí é que tá. E eu notei que realmente aquilo incomodava ele. Lógico, aí eu fui medir, mas tem que ser técnico, né? Uhum. Você vai mede a grossura e tal. Moral da história, ele tava assim, muito acima da média. Pronto, aí eu tenho lá a foto, né? Eu jogo a foto, falo assim, olha, essa aqui é a média do brasileiro, o senhor tá bem acima.
e tal, para lhe tranquilizar. Aí ele deu uma respirada assim, fundo, e falou assim, doutor, hoje o senhor tirou um dos maiores pesos da minha vida, porque eu tenho 6 irmãos e o meu pênis é o menor de todos. Isso é para ver que muitas vezes está na cabeça do paciente. Perfeito. Pronto, agora eu vou transportar para a realidade da bioplastia. Então hoje eu devo ter por volta de uns 30 casos, porque isso é uma técnica nova, né? Perfeito. E não é barata. Então assim, é uma técnica nova que não é barata, por quê? Porque o tipo de ácido utilizado é um ácido hialurônico, né, de alta densidade, que não é barato também. Então isso aí vai agregando e é um procedimento que muitas vezes não é acessível para todas as pessoas. Mas pronto, aí chega lá o indivíduo interessado na técnica, todos eu faço a medida, e grande parte, mais de 80% desses indivíduos tem um pênis normal. É diferente daquele que tem um pênis fino. Perfeito. Então existe um protocolo de correção de uma patologia, que é um tipo de situação, que eu vou usar mais ácido, realmente é um caso um pouco mais complexo, eu vou precisar de várias sessões, porque como o pênis é um órgão terminal, quer dizer, de circulação terminal, se eu injetar demais, o que vai acontecer? Comprime a vascularização, tem necrose de pênis. Não sei se vocês já viram no noticiário, é muito comum, principalmente pessoas que não são urologistas, Estão fazendo a técnica. que estão fazendo e dá dando problema. Deixa eu então te aproveitar. Então, o procedimento, ele é clínico. Ele é feito dentro do consultório. Dentro do consultório. Não precisa ir para o hospital. Não precisa. internar. Ele é chamado hoje de um procedimento ambulatorial. Ambulatorial. Entendeu? Aí você vai falar assim, e quem é a pessoa mais apta para fazer? O urologista. Perfeito. Por quê? É o que conhece a anatomia, é o que conhece bem as complicações caso ocorram e tem uma taxa, tá? Hoje, entre 3 a 5% das bioplastias, elas podem ter uma complicação infecciosa. Agora, O que acontece? Agora, Por quê? o porquê que acontece isso? O indivíduo, geralmente, assim, hoje é entre 14 a 21 dias. Porque você passa uma cânula para injetar um ácido que ela tem, em média, 3 milímetros. Só que ela gera o quê? Uma solução de continuidade com o meio externo. Pela uretra, vai. Não. É pela pele, assim, um Pele. pouquinho para trás da glande, da cabeça. Perfeito. Então você vai fazer 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro, você injeta o ácido e depois você vai fazer o que a gente chama de modelagem. Distribuição. Exatamente, como se fosse uma massinha. Aquela massinha de criança, você vai, aí fica bem legal. Mas vamos lá. Feito isso aí, o que vai acontecer? Isso aí é uma coisa importante. O indivíduo que faz a bioplastia, o que é... Deixa o paciente assim muito feliz. Ele já sai com o pênis grosso. Então, Perfeito. na primeira consulta, ele já vai sair com o pênis grosso. Pronto. E qual é a grande complicação? Ele empolga. Ele já quer brincar com o brinquedo. Eu faço, não pode antes dos 14 dias. Pronto, o indivíduo vai aí, faz. Parece que desfaz antes dos 14. Na verdade, é a mesma coisa. O indivíduo está tomando antibiótico, entendeu? Doutor, mas eu posso beber? Eu falei, não. Mas nem se for um pouco, eu sou um cara muito educado, vocês me conhecem e sabem disso aí, só que tem certas horas que eu olho pro cara e falo assim, meu amigo, é o seguinte, você fez um procedimento estético para melhorar uma coisa que estava te incomodando desde quando você nasceu, pelo que eu entendi. Agora você não vai poder esperar 14 dias. É verdade. Aí é brincadeira. Não, é sério, aí o cara, doutor, o senhor me desculpa. Eu falei, não, eu prefiro ser honesto com você Do que você me do voltar que você aqui voltar aqui e me dar uma dor de cabeça absurda. Por quê? Porque se complica, e eu já tive uma complicação. Meu irmão, é assim, aí você se coloca no lugar da pessoa. O cara errou, ele fez relação antes, ele não tomou os remédios direito e tal, mas nessa hora aí você coloca no lugar do cara, você tem que resolver o problema. E graças a Deus a gente resolve. Só que assim, aí vem aquele processo que era para ter dado tudo certo, e por causa de um detalhe desse tamanho que você discute. E qual é a complicação mais comum que pode acontecer? Infecção. E O pênis fica parecendo uma salsicha vermelha desse tamanho. Sério? Tem algum comprometimento com a fertilidade? Nenhum. E hoje, por exemplo, tu falou lá em 14 dias, que é o período normalmente ali de reclusão para o uso, né, para o ato sexual. Mas tem alguma outra coisa que eu tenho que tomar cuidado? Alimentação, exercício físico? Exatamente. Então vamos lá. Quando o indivíduo ele vai fazer o procedimento, então ele tem que fazer a tricotomia, quer dizer, retirar os pelos da região, né, para estar questão de higiene, curativo e tal.
Então ele tem que tomar o antibiótico um dia antes do procedimento, para deixar uma cobertura bem legal quando eu injetar o ácido, né? Geralmente eu uso uma pequena dose de corticoide, por quê? O ácido hialurônico ele é biocompatível. Só que como ele é industrializado, o que pode acontecer? Uma rejeição. Que seja inicial, mas pode causar. Então você usa uma dose pequena de corticoide para já bloquear esse efeito. Beleza. Então o que a gente vai fazer? No dia é bolsa de gelo, que você vai colocar para o pênis não inchar, etc. E você já começa a fazer a modelagem, quer dizer, você ensina o paciente, né? No outro dia troca o curativo, beleza. Teoricamente o paciente já está tranquilo. Então ele volta a trabalhar com 48 horas. Com 7 dias ele pode voltar às atividades físicas. Aí eu sempre peço, não começa treinando perna, porque a mobilização de vasos, né, vascular para essa área pode aumentar o inchaço, se tiver, né? Relação sexual, 14 dias. Alguns casos, quando eu vejo que não está legal, eu mais uma semana, 21 dias. Seguro 21 para não... Para não ter erro, entendeu? E alguns casos, foi um paciente só, que ele realmente teve uma é como se fosse uma mobilização maior de um lado do ácido. E aí, para fazer uma modelagem bacana, eu falei assim, vamos segurar 30 dias para a gente realmente colocar esse ácido do jeito que ele tem que ficar, para você não ter nenhum problema. E deu tudo certo. Mas moral da história, eu só libero para ter relação quando eu vejo que está legal e dou segurança para o paciente. Entendeu? E aí, então, qual é o tempo de duração desses procedimentos? Geralmente 2 anos. Então, é um playground que você vai brincar com ele. E 2 anos 2 anos. para Para fazer Uma porque a gente... manutenção. Exatamente, é uma manutenção. Legal. Mas assim, ó, eu sei que acho que muita gente vai se perguntar, tu falou ali que não é um procedimento para qualquer pessoa, porque tem um custo envolvido. Lógico. Mas não sei se é eticamente possível na medicina se falar em valores, mas eu sempre acho importante porque as pessoas precisam ter um parâmetro. Isso. E aí, pô, de repente eu vou lá num urologista, ele está me prometendo uma coisa que é um valor muito abaixo Isso. daquilo que está ali praticado pela maioria dos urologistas, ou está muito acima. Então, assim, hoje, em média, se é possível falar, como não, seria assim, hoje? é possível falar assim, até com o objetivo da pessoa Educativo. entender, exatamente, que muitas vezes o barato pode sair caro. Perfeito. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, um ácido hialurônico hoje de qualidade, que ele é específico para fazer a bioplastia, ele vai girar em torno, assim, por cada sessão, independendo do tamanho do pênis, então eu vou dar uma média aqui. Tá. Ele vai desembolsar entre 12 e 16 mil por sessão. Perfeito. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui no... Então, assim, Na conta, né? aí, Everton, e outra coisa, assim, o que é muito interessante, tá? Geralmente, eu tenho um termo, porque assim, nós que lidamos com procedimentos, você sabe que hoje em dia o termo de consentimento livre e esclarecido ele é fundamental, Sim, né? perfeito. Então, assim, contempla lá no termo, eu falo o seguinte, que não é que o termo seja draconiano, entendeu? Sim. Mas ele deixa muito claro o seguinte, eu não dou 100% de certeza Sim. que com uma sessão Vai ser eu vou suficiente. entregar e resolver o problema da pessoa. Então isso aí já é uma questão. Segunda questão, se esse indivíduo ele tiver insatisfação com o resultado, que pode acontecer muitas vezes, Com certeza. ele tinha um pênis mais fino, mas teoricamente estava funcionando bacana. Eu engrossei e ele teve, pô doutor, eu acho que não ficou legal, não sei o que e tal. Você tem condições de fazer o quê? A reversão disso. Ah, Pronto, essa é comigo. perfeito. Faz parte aquela história, né? Fez o procedimento, não gostou, pronto, aí, lógico, ele vai ter algum custo, mas assim, é possível ser feito. Perfeito. Você vai usar, retirar esse ácido. na verdade você vai neutralizar, você usa uma enzima chamada hialuronidase. Você aplica onde você injetou e aí ela já vai era. lá e Aí o pênis começa vai regredir e vai voltar ao que ele era antes. Porém, se complica, que existe uma possibilidade de 3 a 5% de chance disso aí complicar, pronto, aí todas as despesas, elas vão ser por conta do paciente. Perfeito. Entendeu? Porque, teoricamente, se você seguir tudo que deve ser feito, a taxa de complicação ela é tendendo a zero. Só que como, muitas vezes, o paciente, infelizmente,
ele tem alguns comportamentos que podem comprometer a técnica, pronto, aí realmente o custeio disso, quer dizer, eu que vou fazer tudo, mas aí realmente vai ter um custo Mas agregado. hoje começou recente essa técnica que falou, mais ou menos quantas sessões tu tem levado para atingir ali No uma mínimo satisfação? duas, no mínimo duas. Por exemplo, alguns pacientes, é interessante isso aí, você abriu um leque aí interessante. Pra você ter uma ideia, o tanto que isso aí é legal, e tem que ser consenso com a parceira ou esposa, a pessoa que convive, a namorada e tal. Por exemplo, tem algumas mulheres que o indivíduo faz uma sessão, meu amigo, elas adoram. Elas vão lá para ver, o doutor, ver se o senhor pode injetar aí mais um pouquinho e tal, porque faz a diferença. Olha lá. Ao mesmo tempo, aquelas esposas que não apoiam, então eu sempre discuto com a pessoa, doutor, mas é o seguinte, eu vou fazer. Rapaz, vamos fazer o seguinte, discuta melhor lá na sua casa, porque de repente você está querendo alguma coisa para atender a sua necessidade, que vai te gerar problema no seu casamento. Então hoje ali, Cristiano, para a gente poder dar um valor ali, embutir todo o serviço, 2 sessões que é a média, o indivíduo vai envolver aí uns 30 mil para poder ter ali Lembrando, viu, Everton, que muitas vezes é assim, a pessoa, mas eu vou ter que fazer isso aí de uma vez? Não. Geralmente ele vai se organizar para a primeira sessão, aí eu só vou fazer uma segunda, se for necessário, 30 dias depois da recuperação. Moral da história, 30 dias depois, aí ficou, sei lá, ficou uma questão, de um lado ficou um pouquinho maior do que o outro, mais grosso na verdade, né? Pronto, eu vou ter que fazer a correção do outro lado. É aquele formato que muitas vezes você pode injetar um pouco mais, pronto, mas é na segunda sessão. Moral da história, realmente aí vem o acabamento que a gente consegue fazer entre a segunda e a terceira. Bom, pessoal, então para assim, o pessoal entender, a primeira coisa que você faz é você mesmo avalia. Exatamente. O Cristiano já deu ali as medidas. Se vocês quiserem, e aí de repente, não vai ser todo mundo que vai perguntar, mas eu mando um arquivo que eu tenho, eu até deixo com vocês agora. E aí manda para a pessoa. Pronto, então aí quem quiser vai estar no descritivo do vídeo lá para a gente poder não só esclarecer. Esse, mas também aquele da andropausa. Porque muitas vezes o indivíduo tem sintoma, não sabe que tem, que realmente que ele está prejudicando ele. Eu brinco, viu, Everton? Toda vez que o indivíduo eu dou para ele levar para casa, ele tem que preencher junto com a esposa. Perfeito. Porque o cara quer mentir, a esposa falou negativo. Tá? Mas assim, então, para o pessoal entender, uma autoavaliação, para você primeiro saber se realmente você precisa disso, que às vezes é mais psicológico, como o Cristiano falou. Isso. Depois procure um urologista que você confie. Acho que um médico, você sempre tem que confiar, mas o urologista confiar mais ainda. Exatamente. Para que você possa ter segurança e ter ideia de que realmente é algo que você precisa naquele momento. Porque eu acho que a coisa mais importante é a pessoa estar feliz com ela mesma. Exatamente. Antes de qualquer coisa. Isso é importante. E quando a gente fala de homem, nessa parte de homem, também ajuda nessa na virilidade masculina. Exatamente. Né? É você se tornar mais autoconfiante. Isso tudo implica, né, doutor? Até porque hoje em dia, assim, as mulheres hoje elas ganharam uma independência em todos os sentidos, né? Meu amigo, e elas querem prazer e outra coisa. Se a gente pisar na bola, elas falam. Perfeito. Então há uma cobrança. Então tanto é que, assim, para os homens que têm mulheres nesse perfil e que realmente querem entregar, o que ele puder investir em melhora física, correção de hormônio, aquela nossa amiga Tadalafila, entendeu? Se o nosso amigo lá embaixo está meio baqueado, dá aquela harmonizada nele, então tudo isso aí ajuda o indivíduo a dar aquela... Lembrem, pessoal, que esses procedimentos todos que o Cristiano falou em relação a você fazer prevenção, e ele no início falou da osteopenia, da sarcopenia, isso tudo vai fazer com que você, a partir do momento ali que comece 35, 37, o Agnello 40 anos a olhar, não deixe de esquecer que isso vai ser fundamental para que você possa ter uma velhice mais saudável, mais adequada, não tendo problemas. A prevenção é a chave, né? Você fazer uma prevenção. Então a gente já está indo para o nosso final, já aqui ficando com aquela ideia de que precisaríamos talvez chamar o Dr. Cristiano em outro momento, porque tem bastante coisa para falar ainda sobre... Outra coisa, só te interrompendo, aproveitando esse seu gancho, antes que a gente passe despercebido. O que eu acho interessante de um conteúdo como esse aí? Então essa aí vai para você que está com certeza nos vendo daqui a pouco. Isso aqui é informação de forma muito condensada, né? De alta qualidade. Mas se você tiver alguma dúvida, aí entra aquilo que vocês pediram, a Agnello pediu. Curte,
comenta, Perfeito. faça a sua pergunta para gerar o segundo episódio. Perfeito. Pra gente, né não? Essa Porque é a ideia. aí para você, a gente vai trabalhar assim, o que você tem de dúvida, o que você quer saber mais. Moral da história, a gente deu só a linha, né? Só a linha. Aqui Entendeu? Aí agora é pra depois vocês vão realmente tornar isso aqui ainda melhor e mais produtivo para vocês. Então, já aproveitando, doutor Cristiano, dê aí suas redes sociais, seus contatos, como é que os nossos Vamos ouvintes, nossos espectadores vão entrar em contato aí se quiserem aquela consulta que só você sabe fazer. Então vamos lá, o Instagram, assim, que eu publico bastante coisa, não só da minha rotina pessoal, é o @Dr. Cristiano Paiva. Vai ficar no descritivo aqui do link. Exatamente. Também, né, do Existe episódio. um que é da clínica, né, do espaço, que é @espaço Dr. Cristiano Paiva. E muito conteúdo também no meu site. Perfeito. É www.drcristianopaiva.com.br. Então, quem realmente quiser, além disso aqui que nós estamos fazendo, que é um conteúdo riquíssimo, né? Saber mais nas minhas redes também, com certeza você vai ter acesso a isso Se aí. você for um dia lá no consultório, a equipe do Dr. Cristiano é uma equipe fantástica. Eu sou suspeito de falar, porque já sou paciente há muitos anos. Já é da mas casa. Eu vou chegar realmente lá, é ele muito- tá quase 40, eu tô indo pros 35, Tá indo mas já. ele já começou a falar de 35 aqui, eu já comecei. Aproveita aí, Caio. Dá aí tuas redes sociais pro pessoal, onde é que o pessoal te acha. O meu é caiopaladino.nutri.trainer. E aí tem o outro em conjunto, né? Personagem Paladino. Você Você e a encontra a gente esposa. lá, ela é minha esposa. Você encontra a gente lá e Que por sinal é personal trainer de quem? personal trainer da Isabelle. Não Isso mesmo. Olha aí. E Pode Eu falar? não tá aprendendo. É isso. nos siga lá e nos acompanhe. Que Com certeza. E aí, Agnello? O meu pessoal, @Agnello Weber, vocês vão encontrar lá no Instagram, no TikTok. Eu tenho meu canal no YouTube também independente, que é a Escola de Fisiologia. E lá no meu link, no link da minha bio, vocês vão encontrar dezenas de cursos relacionados à fisiologia do treinamento, fisiologia da ciência básica, bioquímica e, obviamente, aquele tema que a gente mais gosta de falar, o curso sobre hormônios. Então, ali a gente tem um monte de conteúdos legais para você que é um entusiasta e quer aprender mais sobre os hormônios. Ali eu não digo para você como tomar, porque eu não posso, eu não sou médico, mas o aspecto fisiológico e você compreender o porquê do seu cliente estar tomando aquilo, ali está bem descrito, beleza? Bom, pessoal, eu sou Everton Bezerra, você vai me achar no @Everton_Bezerra. Pode ser também lá pelo @Instituto Extremos, que é a empresa na qual eu tenho uma sociedade. E quero mais uma vez lembrá-lo para que você possa curtir o nosso episódio de hoje, encaminhar para um amigo, para uma amiga que de repente tem um amigo que precisa Isso. desse conteúdo. O reforço. Para que a gente possa tá informando as pessoas que esse é o objetivo do Performance 4 em 1, trazer grandes profissionais, grandes informações e que você leve isso para melhorar aquilo que é mais importante, que é a sua vida, que é a sua forma de viver, que é aquilo que vai levar você a um próximo nível. Comente aí, se ficou faltando, se ainda tem alguma dúvida, pra gente tentar trazer o Dr. Cristiano Com aqui. certeza, já está marcado. Já está aceito antecipadamente. Agradecer mais uma vez o Cristiano por ter feito o prefácio do livro, que ficou fantástico, realmente foi um presente que eu ganhei dele. E espero você no próximo episódio. Grande abraço, pessoal. Um abraço. Valeu.